Meus amores, no vídeo de hoje, Titia Paula vai ensinar pra vocês como é que esses políticos safados, safadinhos, fazem para enganar, enrolar você, te fazer de trouxa, e você ainda fica concordando assim, dando uma risadinha, dizendo que eles têm razão. Isso não vai mais acontecer, presta atenção no vídeo, crianças. Esta manhã ensolarada, maravilhosa, de calor, estou indo para o meu trabalho, passar o dia inteiro trancada num cubículo de concreto. Que coisa triste. Queria estar indo para o Caribe, mas no momento não estou podendo. É triste a vida. Vamos lá. Por que eu estou falando isso no vídeo? Eu estava olhando o Haddad no Pânico. Eu não recomendo, muito chato o Haddad no Pânico. O Bolsonaro no Pânico é mais divertido. Não é porque eu voto no Bolsonaro, é porque o Haddad é chato mesmo. E ele ficou martelando uma expressão que muitos políticos usam, os políticos esquerdistas, né? Que é: o problema do Brasil é a desigualdade. O grande problema do Brasil é a desigualdade. E eu quero fazer um raciocínio com você sobre isso no vídeo de hoje. Será mesmo que o problema do Brasil é a desigualdade? O que é? O que é desigualdade? Vamos pensar, hoje eu tô filosofal aqui nesse caso. O que é desigualdade? As pessoas não serem iguais. É, por exemplo, eu ganhar 5 mil, o meu vizinho 3 mil e o da outra casa ganhar 10 mil. Isso é desigualdade. E segundo os políticos empoderados, progressistas e esquerdistas, este é o principal problema do país. Já chego lá. Mas vamos partir de um princípio que eles têm razão, tá? Vamos admitir, não, o senhor tem razão. Realmente, o principal problema do país é a desigualdade. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso de 3 maneiras, vamos dizer assim. Maneira 1, tirar dinheiro dos ricos. Daí os ricos ficam pobres, eles ficam iguais aos pobres e todo mundo fica igual, pobre, igualmente pobre. E acabou a desigualdade. Acho que vocês não gostaram muito dessa minha solução. Então vamos para outra solução. Isso daí ficou ruim. A segunda maneira que a gente tem de acabar com este problema da desigualdade, e que é a que os políticos normalmente propõem, é a tal de redistribuição de riquezas, que é tirar dos ricos. E esse dinheiro que a gente tira dos ricos, a gente dá para os pobres. Essa é a maneira maravilhosa que o socialismo, o progressismo, a cobrança de impostos é isso, né? Tira de quem tem dinheiro, pagou o imposto, teoricamente de quem tem dinheiro, tá, pessoal? Porque eu sei que pobre, miserável, paga imposto tá em tudo. Mas vamos fazer aqui vamos deixar isso de lado aqui nesse raciocínio. Então o governo, através dos impostos, tira dinheiro dos ricos, entre aspas, e dá para os pobres. Qual é o problema que eu vejo nisso? Quando eu falo o Estado dar o dinheiro para os pobres, eu estou falando dos políticos tirarem dinheiro das pessoas que têm para dar dinheiro para as pessoas que não têm. Vocês confiam no político? Não! Vamos supor que em vez de pagar imposto, vocês dessem direto na mão do político, que é praticamente a mesma coisa. Vocês confiam que eles vão fazer a melhor distribuição de renda? Não, né? Não acho que as pessoas, pelo menos, esse estágio já passaram. Elas não confiam nos políticos. Elas só não entendem que quando elas pagam imposto, é isso que elas estão fazendo, dando dinheiro para que os políticos redistribuam. Então a gente teve 2 soluções até agora que não deu muito certo, né? Tirar dinheiro dos ricos para deixar eles pobres. A outra proposta que eu fiz para vocês foi tirar dinheiro dos ricos e dar esse dinheiro para o Estado, para que o Estado dê esse dinheiro para os pobres. E que, além de todos os problemas que eu falei para vocês, ainda tem o pedágio, né? Tem um custo manter o Estado, então o dinheiro não vai todo ele para o pobre. Então ainda tem que manter a estrutura estatal e o que sobrar vai, teoricamente, para os pobres, tirando os... A gente já viu que essas 2 alternativas assim não são tão boas. E a terceira alternativa? A terceira alternativa, que eu acho que é a melhor de todas,
dá dinheiro para os pobres. Pega o dinheiro e dá para os pobres. Não tira de ninguém, fabrica dinheiro e dá para os pobres. Quem estudou um pouquinho de economia sabe que dá probleminha se eu começar a fabricar dinheiro. Agora a gente entra aonde eu queria chegar com vocês. Por que não tem como a gente simplesmente dar dinheiro para os pobres para fazer os pobres ficarem ricos e acabar com a desigualdade? Porque a riqueza, ela é limitada. A gente tem um limite no patrimônio, nas riquezas. A gente não tem como inventar artificialmente, assim, aumentar essa riqueza. Então a gente começa a entender que, na verdade, o problema do Brasil não é a desigualdade. Vamos supor que eu tenha um Camaro e o meu vizinho tenha, sei lá, o último 2 hours later. C3 do ano. É desigual, mas o cara tá numa condição boa, tem um carro para se deslocar, então não é tão problemático assim. O problema que a gente tem é o problema de geração de riquezas. Anota isso. O que o Brasil precisa é gerar riquezas e não distribuir só as riquezas, porque a gente não tem como distribuir uma coisa que não existe. Eu não tenho como distribuir uma riqueza que não foi gerada. Então, o grande problema do Brasil não é a desigualdade. O grande problema do Brasil é a falta de recursos. E é muito estranho falar isso num país que tem abundância de recursos. Então, no caso do Brasil, que é um país abundante, o problema não é nem a desigualdade, que eu já mostrei para vocês, e nem a geração de riquezas. Qual é o problema? O problema é que as riquezas estão sendo geradas, estão indo para uma casta que se chama Estado. Brasília, governos estaduais, governos municipais ficam com a riqueza das pessoas, e isso é o grande problema do nosso país, o tamanho do Estado. Porque não tem problema nenhum eu não ser igual ao meu vizinho e estar numa condição boa. Aquele exemplo que eu usei para vocês, meu vizinho tem uma mansão com 35 quartos, um Camaro novo instalando na garagem, mas eu tenho um apartamento de 2 dormitórios e um carro popular. É desigual? É desigual. É problemático? Não é problemático. Eu tô levando uma vida boa. Tenho uma casa, tenho um carro para me deslocar, tenho dinheiro para viajar de vez em quando. Mas sabe qual é, pessoal? Na cabeça do revolucionário, ele não basta ele ter as coisas. Ele tem que subjugar os outros. Ele tem que ser, ele não tem que ser bom, ele tem que ser melhor do que os outros. Conseguem compreender? Ele não admite que alguém esteja na mesma condição que ele. Ele que tem que ser o superior. Ele tem que subjugar as outras pessoas, ele tem que ter poder sobre as outras pessoas. E é claro, aí a gente fala com pessoas simples que nunca pararam para pensar sobre esses assuntos, nunca estudaram. Chega um político e diz para elas: olha, o problema aqui no Brasil é a desigualdade. Ela não tem, às vezes, nem o que comer em casa, não tem comida para dar para os seus filhos. Aí ela olha ao redor e as pessoas estão indo no shopping comer com os seus filhos e ela não tem nenhum pão. Ela pensa: não, realmente o problema é a desigualdade. Se todo mundo tivesse condições de almoçar no shopping, o Brasil seria melhor. Se todos tivessem condições de dar comida para suas famílias, o Brasil seria melhor. Só que ela não pensa nesse detalhe. Então, a igualdade, toda vez que um político falar para vocês: o problema do Brasil é a desigualdade, vier com esse discursinho populista, você já sabe que ele é um charlatão e o que ele está querendo mesmo é te enrolar e sugar nas tetas do governo o dinheiro que ele próprio não tem competência para ganhar no Mercado Livre. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Fui. Cara, isso é irritante quando tu tá na rótula e a preferência da outra pessoa, e depois que tu parou, a outra pessoa te manda passar. Só porque eu sou mulher que ele fez isso. Me irrita.